Chegamos então ao sábado, dia 19 de setembro. É o final da semana, vamos concluindo a semana com a palavra de Deus. Semente boa, semeada no coração de todos nós para o seguimento fecundo do Cristo. Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: "A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam." A parábola quer dizer o seguinte: a semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós estamos aqui diante dessa parábola tão conhecida, mas tão importante para um seguimento correto de Cristo. O seguimento se dá pela audição da palavra na fé e pelo colocar esta palavra em prática. A palavra é a semente que deve crescer e multiplicar-se. Ela deve ser semeada por meio da pregação, mas ela precisa ser ouvida com atenção. Jesus vai dizer então que a escuta da palavra deve acontecer com as disposições corretas, porque senão a escuta pode virar uma maldição, como está escrito aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque senão vai acontecer que ouvindo não compreendam, olhando não vejam e o coração vai ficando endurecido. É muito importante, então, ouvir atentamente, com a disposição do coração, com atenção devida à palavra, que é tão importante. Nós precisamos ter essa escuta que é ativa, que deve ser uma escuta disposta a produzir frutos, a acatar aquela palavra, acolhendo-a para que possa crescer no nosso coração. A palavra, nós vimos nessa parábola, ela é ameaçada por forças externas. A ave aqui que come a semente na beira do caminho representa o demônio, como Jesus falou. O demônio vai fazer de tudo para tirar a palavra do coração daqueles que a ouvem, para que não acreditem e não se salvem. O demônio é o grande opositor da nossa salvação e deseja nos perder. E ele sabe que a palavra é possuidora de força de salvação, tão importante ela é. Não ficar com a palavra assim como uma semente caída na beira do caminho, ouvida com distração. A segunda ameaça é o mundo, que na Bíblia é conhecida pelas tentações. A pessoa acolhe com alegria, mas na hora da tentação, da prova da fé, voltam atrás. Não acreditam que a palavra tem o poder de nos dar essa força para resistirmos à tentação. É muito maior o que está em nós do que a tentação. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças, mas para isso nós precisamos permanecer firmes na palavra quando vierem as provações, doenças e inúmeras outras coisas.
dificuldades na vida, no emprego, não podemos voltar atrás, confiar no Deus da palavra e na sua palavra em todos os momentos. A terceira grande tentação é o que na Bíblia é chamada de carne. Carne aqui significa aquele viver segundo as suas próprias intuições ou os seus próprios estímulos, ou seja, a palavra vai ser sufocada pelas preocupações, pela riqueza, a sedução das riquezas e os prazeres da vida. Os impulsos naturais dentro de nós vão nos dirigindo, as atrações pela riqueza, as seduções que elas têm, as preocupações diversas, não acreditando na palavra, não acreditando que a palavra é capaz de saciar a fome mais interior que nós temos, muito além dessas outras fomes. Então Jesus está nos ensinando a produzir frutos num coração bom e generoso, conservando a palavra e dando frutos através da perseverança. Como eu disse, não por um dia, não por um ano ou por um tempo, mas permanecer em Cristo por toda a vida, como os ramos no tronco da videira. Rezemos ao Senhor, pedindo para que a gente não tenha superficialidade, para que não sejamos acometidos por falta de convicção, para que a gente não caia nessas armadilhas do demônio, do mundo e da carne aqui nomeadas. Senhor, ouvimos a Tua palavra e louvamos o Senhor por tê-la semeado em nosso coração por meio da pregação da Igreja. Ajuda-nos a darmos a atenção devida e a produzirmos os frutos que essa palavra é destinada a produzir. Dá-nos, Senhor, viver de toda palavra que sai da Tua boca. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, bom domingo, todos à missa se puderem, os que ainda não podem, participem pelos meios de comunicação. Até o dia de podermos voltar todos. Fiquem com Deus.